É, hora do Moá. Em Spésia, toda nobreza do reino recebe uma profecia quando nasce. Mas Rita considerava isso apenas como uma superstição boba e viveu sem se importar muito com isso. O resultado? Bem, ela foi traída pelo seu próprio amante e acabou perdendo até mesmo sua amada filha, vendo a menininha chorando por ela nos últimos momentos. Mas de repente, lhe foi dada uma segunda chance, e ela quer pagar de volta por tudo, decidida a se vingar de seu amante traiçoeiro e também da amante dele. E talvez até deixar em paz seu marido gentil, que estupidamente lhe tolerou, mesmo quando ele estava apenas se aproveitando dele. Oi, meu nome é Zakai, está na hora do Moá. Eu casei com o abandonado príncipe. E eu espero que vocês gostem. Quem já me acompanha já ativa o sininho pra sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui pra vocês. E já se inscreve pra não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela pra vocês. E agora, fiquem com o vídeo. A história começa com a protagonista, Rita, falando sobre como todo nobre em Laspezia recebe um aviso ao nascer, e para ela, veio com um aviso para não ser cegada pelo desejo. Mas ela não acreditou nisso, e viu apenas como uma velha superstição, escolhendo viver uma vida onde ia atrás de tudo, e de todos que desejava. O preço que ela pagou por não ouvir o oráculo, levou não apenas à traição do homem que ela mais amava, mas também ao sequestro de sua filha. A última imagem que ela teve de sua adorável filha foi da criança sendo arrastada para longe dela, com lágrimas nos olhos enquanto ela chama por sua mãe desesperada, e ela não podendo fazer nada a respeito. Para entender a situação de Rita melhor, vamos começar do início, no Império Laspezia, quando ela conheceu o segundo príncipe, George. Ele era a pessoa por quem Rita tinha estado apaixonada por mais tempo, e também a pessoa mais miserável, pois cresceu sendo ridicularizado pelos arrogantes aristocratas. E como ele não seria, uma vez que sua mãe era apenas uma simples dançarina, não muito diferente de um escravo. George não podia evitar buscar o conforto de Rita, dizendo que Rita era o único mundo dele, e ela acreditava em cada palavra que ele dizia. Ela não podia evitar isso, já que também era perseguida em casa por ser a filha ilegítima do Conde Cardinale. Por isso, era natural que os dois buscassem consolo nos braços do outro, com Rita jurando estar ao lado dele, não importando o que acontecesse. Foi fácil para ela desenvolver sentimentos por ele, pois, para ela, eles eram pessoas iguais, olhadas de cima e com arrogância pelos membros da nobreza. Por ser uma criança ilegítima, Rita era conhecida como a bruxa de Cardinale. Assim como muitos, George cobiçava a coroa, e visando seu objetivo de ser coroado imperador, ele se casou com a filha do Grande-Duque, e quem ele nem mesmo amava. Por outro lado, o pai de Rita também arranjou seu casamento, com Giuseppe, o primeiro príncipe do Império de Laspezia, e também o legítimo príncipe herdeiro, isso, se ao menos ele não tivesse renunciado ao título. Ao abandonar o direito à coroa, ele então se tornou o Duque de Catan, localizado no norte devastado. Em vez de se casar com George, a quem ela ama profundamente, seu pai a forçou a se casar com Giuseppe, o agora Duque de Catan. Depois do casamento, o Grande-Duque acabou ajudando muito George, já que o sucessor do imperador deve ser alguém de sangue real. Para eliminar a competição, o terceiro príncipe Carlo foi retirado da sucessão, e com isso, George foi coroado imperador no final. Quanto à pobre Rita, ela não recebeu nada por sua lealdade ao agora imperador George, pois, em vez dela, ele tinha coroado uma outra mulher como imperatriz. O pior é que Rita soube disso por meio de outras pessoas, a deixando atormentada. Na mesma noite em que ouviu tais rumores circulando, ela se sentiu traída, chorando a noite toda. Giuseppe foi gentil o suficiente para perguntar como ela estava se sentindo, então ela buscou conforto nele. Seu casamento pode não ter sido por amor, mas eles o consumaram e trouxeram a maior alegria de Rita, sua filha Yvonne. Até mesmo ela ficou surpresa, ao descobrir o quanto amava sua filha. Mesmo que seu próprio casamento com Giuseppe fosse algo que ela nunca desejou, ela imediatamente sentiu o amor transbordante que tinha pela sua primeira criança, Yvonne. Quando uma das criadas sugeriu para ela pegar a criança nos braços, já que Yvonne continuava chorando, foi o mesmo momento que Rita conheceu o verdadeiro significado do amor, cuidando dela. Quando Rita ainda estava apaixonada por George, ela fazia todo o trabalho sujo para ele, porque não queria vê-lo triste. Mas apesar de fazer tudo, ver o sorriso dele não a deixava mais feliz. Comparando isso com como se sente com sua filha, Rita entendeu que somente Yvonne poderia lhe dar a verdadeira felicidade. Sua filha é seu amor puro, e ela podia perceber isso através dos pequenos passos da criança. Até mesmo a forma como seus olhos se dobram quando sorri, foram coisas que mudaram completamente a vida de Rita. Finalmente, ela entendeu que tudo o que tinha feito até agora não tinha sido por amor. Seu amor por Yvonne é único, a fazendo experimentar uma felicidade sincera. Mas nem mesmo essa felicidade durou muito. Logo, um grupo de cavaleiros invadiu sua propriedade, exigindo ver Yvonne. Mas antes que pudessem alcançá-la, seus instintos entraram em ação, e a fizeram esconder a criança dos olhares acusadores deles.
Ela escondeu sua filha em um compartimento secreto na parede, dizendo à jovem menina que ela não podia sair, não importasse o que acontecesse. Justo quando as vozes do lado de fora ficaram mais altas, os cavaleiros continuaram a empurrar os servos, e os gritos se tornavam cada vez mais aparentes. Yvonne ficou assustada, mas Rita tentou acalmá-la dizendo que tudo não passava de um jogo de esconde-esconde. Felizmente, ela conseguiu empurrar sua filha para a fenda escondida. Assim que os cavaleiros invadiram seus aposentos, o líder deles, o Sr. Robert, ordena aos outros que levassem a criança assim que a encontrassem. Percebendo que eles eram homens de George, ela se perguntou por que eles estavam ali. Rita então chamou o Sr. Robert, o lembrando de que seu marido era o Grando e eles não tinham direito de fazer aquilo. Em vez de recuar, o Sr. Robert olhou com desdém, a chamando de Sra. Cardinale, antes de chamá-la corretamente de Sra. Catan. Ele então explicou que encontraram evidências que o Grando estava tramando traição. Além disso, ele alegou que se ela lhe permitisse que levassem a criança sem resistência, garantiria que ela não seria prejudicada. Mas Rita teve dificuldade em processar o que ele tinha acabado de dizer. Ela achou inacreditável que Giuseppe cometesse traição, já que ele não apenas renunciou ao direito de sucessão, como desde então também escolheu viver tranquilamente em Catan. Pensando nisso, ela se recusou a acreditar na história, quando de repente, ela foi retirada de seus pensamentos, com um dos cavaleiros dizendo ter ouvido um barulho logo atrás da porta, e para seu horror, um deles já tinha começado a verificar o local onde ela escondeu Yvonne. Isso a deixou em pânico, se perguntando como eles descobriram o lugar. Nesse momento ela se lembrou de que tinha mencionado a George, em uma carta, sobre a passagem secreta para o castelo de Catan. Agora era tarde demais para se arrepender, com os guardas já removendo a pintura que escondia a porta da passagem. Ela tentou impedi-los usando seus poderes, deixando Robert impressionado com seu uso de alquimia, achando divertido que os rumores de sua habilidade fossem verdadeiros. Na mente de Rita, ela não queria usar isso, porque só confirmava que ela era a bruxa de Cardinal, como tanto a insultavam. Ela tentava usar isso o mínimo possível, mas essa situação exigia que ela fizesse aquilo sem hesitar. Ela logo proferiu um feitiço, que foi rapidamente seguido por uma rajada de vento e uma luz intensa, mas para sua surpresa, nada aconteceu. Ela não entendeu por que não funcionou, talvez fosse por não ter usado isso há muito tempo. Ela fica desesperada, procurando Giuseppe chorando. Depois que o cavaleiro revelou que encontraram a criança, a mulher tremeu assustada. Ao ver sua filha daquela maneira, Rita se sentiu impotente, mas ainda tentou ameaçá-los dizendo que seu marido, o Granduque, os mataria, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto furioso. Mas tão rápido quanto tinha ficado de pé, ela caiu de joelhos, implorando ao capitão que libertasse sua filha, dizendo ao homem que conversaria com o rei George sobre isso. O cavaleiro suspirou por ela não saber de nada ainda, e foi então que ele revelou a verdade. Sua majestade tinha abandonado ela, e seu marido Giuseppe já estava morto. Rita ficou chocada, enquanto o cavaleiro continuava explicando como ela desobedeceu às ordens do imperador se casando com o Granduque de Catan e dando à luz a Yvonne. Com isso, Yvonne foi levada pelos guardas de sua majestade, e Rita nunca mais viu sua filha, assim como seu marido. Então, chegou o dia em que ela se deparou com o imperador, e George teve a audácia de ter pena dela, dizendo como ela tinha perdido peso. Mas antes que ela pudesse dizer algo, ele lavou as mãos de tudo, e disse a Rita que ele não podia fazer nada sobre o que aconteceu com ela. Ele disse a ela que o oráculo tinha vindo a Yvonne, o que a deixou curiosa. George então lhe disse que um rei surgiria do norte, dizendo isso com tanta indiferença que fez Rita tremer de raiva. Ela perguntou o que o oráculo tinha a ver com sua filha, e George disse que Yvonne ainda era de sangue real, mesmo sendo uma menina, já que ela era filha de Giuseppe. Ele disse a ela que ainda não tinha consolidado completamente o poder imperial, e por isso que fez o que fez. Mas o mais irritante que saiu da boca dele foi quando ele disse que Giuseppe deveria ter sido como Carlo, mas por não ter tido um filho, já era tarde demais para ele. Falando de crianças, George se aproximou dela, e disse a Rita que ela ainda poderia ter filhos, acrescentando que ela daria à luz o filho dele. Enquanto acariciava sua bochecha, ele disse a ela que a criança que ela daria à luz seria muito mais amada que Yvonne. Rita afastou a mão dele com um tapa, o chamando de bastardo e lhe dizendo para sumir, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com sua filha levada e com seu marido morto, Rita era a única pessoa restante no lugar, acompanhada apenas pelo mordomo da família. Ela estava espalhando as cinzas de seu marido no lago, quando o mordomo a sugeriu a se apressar e escapar, pois o exército do imperador ainda poderia estar a caminho da propriedade deles. Ela concordou com a sugestão do homem, mas apontou que precisa de tempo para esquecer tanto a filha quanto seu marido. Mas o mordomo insistiu, explicando que os cavaleiros de Catan tentariam bloquear o exército que se aproximava. Então, ela deveria se apressar e buscar refúgio através da rota de fuga, preparada por Giuseppe enquanto ele ainda estava vivo. Ao ouvir isso,
Rita se virou para ele confusa, e o mordomo explicou que porque seu mestre se recusou a obedecer à ordem do imperador, em relação ao nascimento de Yvonne, ele começou a preparar uma rota de fuga, no caso de algo acontecer. Pelo que o mordomo sabia, Sua Majestade prometeu não tocar em Catan se ele entregasse Rita, mas Giuseppe se recusou, continuando a preparar a rota de fuga em segredo. Ao ouvir isso, Rita perguntou se seu marido realmente escolheu proteger a filha deles no lugar do reino de Catan, o que o homem confirmou, dizendo que seu mestre amava muito a filha deles. Foi a primeira vez que Rita ouviu falar de tudo isso, pois pelo que ela sabia, seu marido era uma pessoa direta e insensível, mas mesmo assim ele ainda se importava muito com Yvonne. Saber de tudo isso fez com que lágrimas brotassem, e ela desmoronou e chorou, pedindo desculpas a Giuseppe. Mesmo que ele tenha sido deposto, seu marido já teve o direito de herdar o trono, mas o seu irmão mais novo o excluiu da família imperial. Rita, por outro lado, fez o seu melhor para apoiar a ascensão de George ao trono, e mesmo assim, Giuseppe ainda a tratava bem. Isso a fez lamentar por tudo o que fez naquela época, e olhando para trás, ela admitiu que não foi uma boa esposa. Seu marido pode ter sido direto, mas sempre foi educado, nunca culpando ou insultando ninguém. Ainda assim, ela odiava como ele se mantinha em silêncio com seus olhos tranquilos, enquanto ela e George eram pessoas sujas. Por causa disso, Rita acreditava que seu marido sempre a estava julgando. Mas apesar de suas ações e atitudes com ele, Giuseppe teve consideração o bastante para preparar uma rota de fuga para ela e Yvonne. De volta ao presente, Rita se recompõe e enxuga os olhos antes de olhar para o mordomo com um sorriso triste, pedindo desculpas por ser uma anfitriã tão ruim. Mas o homem não queria ouvir nada disso, e enquanto ela se levantava, ela disse a ele que não tinha necessidade de se preocupar, porque como anfitriã do castelo, ela prepararia uma última mensagem. Ao ouvir suas palavras, o homem olhou para trás, perguntando à senhora o que ela estava prestes a fazer. Rita estava determinada a não deixar o exército de George pisotear Catan, partindo imediatamente em direção ao portão do reino. Quando chegou lá, ela se deparou com Robert liderando o exército, que a alertou para deixá-los passar, ou então ela se machucaria, já que Sua Majestade tinha ordenado que a capturassem viva. Mas ouvir isso só a fez dar um sorriso irônico, enquanto perguntava ao homem o que George poderia querer fazer com ela, descartando as formalidades enquanto dizia seu nome. Isso fez Robert lhe advertir para não falar o nome dele de forma tão casual. Mas Rita também o advertiu, lhe dizendo para não dar mais um passo, ou cruzaria a linha de seu círculo de feitiços. Mas o cavaleiro zombou, dizendo que ela não estava em posição de fazer nada. Mal ele terminou de dizer isso, e ele avançou com seu cavalo, o que levou Rita a ativar seu feitiço, resultando em feixes de luzes brilhantes antes de ocorrer uma explosão. Os homens começaram a entrar em pânico, com muitos deles falando para os outros recuarem, enquanto Rita continuava mostrando seus poderes. Enquanto outro raio os atingia, ela ficou em silêncio observando o caos, antes de rir com o resultado de seu trabalho. O que as pessoas não sabem sobre a alquimia é que não é como magia, e por isso, há sempre um preço a pagar ao usá-la. Com o que ela acabou de fazer, Rita começou a tossir sangue, o que nem mesmo a surpreendeu. Ela não se arrependia de nada, jurando não deixar ninguém entrar em Catan. Mas justo quando estava prestes a cair e perder a consciência, ela foi acordada de repente, bem a tempo de alguém agarrar seu cabelo e seguido por uma voz a repreendendo por lhe humilhar na frente da rainha. Foi então quando Rita percebeu que a voz pertencia ao seu pai. Ela se perguntou o que ele poderia estar fazendo em Catan, mas mais importante, por que ela ainda estava viva. Se ela estava viva, significava que a alquimia que ela fez não funcionou, e isso acendeu um novo medo nela quando pensou em Catan. Gaguejando muito, ela perguntou a seu pai sobre Catan, enquanto o homem mais velho continuou olhando para ela, antes de elevar a voz e mandá-la arrumar uma desculpa, já que ela acabou de dizer à imperatriz que não queria se casar com o grão-duque de Catan. O que ele disse a deixou confusa, e enquanto isso seu pai continuava a gritar sobre como Sua Alteza era uma pessoa nobre, e ela não deveria ousar assumir a posição de imperatriz, já que não passava de uma criança ilegítima. Ele esfregou seu coração no chão ao afirmar que o príncipe George seria o futuro imperador, e que ela deveria estar grata pela oportunidade de se casar com o grão-duque. Batendo a porta na sua frente, Rita ficou sem palavras, absorvendo o que seu pai tinha dito a ela. Pelo que ela se lembrava, ela deu à luz Yvonne 1 ano depois de seu casamento com Giuseppe, que morreu pouco antes de sua filha completar 6 anos. Mas o que ela não consegue entender é o que estava acontecendo agora, sabendo que já se casou com Giuseppe há 7 anos. Rita estava tão distraída por tudo o que aconteceu que não percebeu outra presença no quarto, até que perguntaram se ela estava se sentindo bem. Ao ouvir aquela voz, ela olhou para cima e viu que uma das criadas de sua casa, Sabrina, era quem estava lhe perguntando. Sabrina era a criada designada diretamente para ela quando criança, e elas passaram a infância crescendo juntas. Infelizmente, Sabrina também foi infiel a Rita, e teve um caso com George.
No final, nada saiu de seu caso com ele, já que ela não conseguiu escapar de sua condição como criada, acabando miseravelmente abandonada. De volta ao presente, Rita continuou a encarar Sabrina enquanto ela lhe dizia que o príncipe George estava a caminho, e por isso, ela sugere que sua senhora se prepare logo. Em vez de ouvir o que os outros diziam, Rita pensou que tudo isso devia ser um pesadelo, uma piada cruel feita por alguém. Ela desesperadamente queria acordar agora, porque não queria ver o rosto de George de novo. Em vez dele, Rita preferia ver o rosto de sua amada Yvonne. Mas ela decide apenas seguir com o que estava acontecendo, e expulsa Sabrina de seu quarto dizendo que quer descansar. Rita se sente oprimida porque não quer ter um sonho em que Yvonne não estivesse presente. Enquanto isso, Sabrina rapidamente fica feliz, sugerindo à sua senhora que ela mesma poderia conversar com ele. Com um sorriso triste, Rita sabia que sua criada estava feliz com a chance de falar com George de novo, já sabendo deles dois tendo um caso às escondidas. Sabrina ajudou sua senhora enquanto voltavam para seus aposentos, e Rita lembrava como George era o tipo de pessoa que sussurrava palavras encantadoras em seus ouvidos, ao mesmo tempo que também plantava esperanças vãs em Sabrina. Assim que chegaram aos seus aposentos, Rita ordenou a criada para sair, e assim que Sabrina saiu, ela desabou em sua cama e começou a chorar. Ela queria simplesmente acordar se aquilo fosse algum tipo de pesadelo, esperando encontrar sua doce Yvonne em breve. Logo, Rita partiu para um mundo de sonhos, e a primeira coisa que viu foi o símbolo brilhante da sua fórmula desenhado no chão. Ela passou algum tempo tentando entender onde estava, até finalmente perceber que estava realmente no porão do assentamento de Catan, onde ela desenhou seu último símbolo alquímico. De repente, ela ouviu uma voz a chamando, uma mulher com a voz da verdade, a incentivando a dar uma olhada. Foi quando ela finalmente percebeu que a fórmula desenhada no chão era diferente, e percebeu que era a primeira vez que via uma fórmula assim. Mesmo que a primeira parte fosse dela, a porção do meio era diferente, a fazendo-se perguntar quem poderia ter mexido nela, visto que ela seria a única que conseguia entender sua própria fórmula, já que elas são as linguagens dos alquimistas. Olhando para elas agora, ela pergunta o que essa linguagem sofisticada poderia estar tentando lhe dizer, até que de repente, lhe ocorre que nesta nova fórmula, existe uma maneira de proteger Catan, e com base no que ela sabia, ela pode também ser capaz de salvar Yvonne. Agora ela está determinada a entender que tipo de alquimia é essa. Mas assim que ela tocou na fórmula, ela começou a se desintegrar, a fazendo cair de joelhos, sendo exatamente nesse momento que ela acordou, com um suor frio e deitada de costas. Ela ainda se lembra vividamente da alquimia de seus sonhos, e mesmo que não tenha conseguido entender tudo, no final, ela percebeu uma coisa, como ela protegeria Catan. Mas essa revelação também vem com um risco, e ele envolve trocar sua vida. Determinada, ela chamou uma criada para ir a seus aposentos, e uma garota de aparência tímida veio responder ao chamado. Foi nesse momento que Rita finalmente percebeu que a última alquimia que ela fez voltou o tempo, e por isso ela voltou ao passado. Mesmo sem saber quem alterou a fórmula, ela agradeceu, porque pelo menos teria outra chance para acertar as coisas o mais rápido possível. Primeiro, ela precisava entender a situação atual. Se virando para a criada, Rita perguntou onde o príncipe George estava, e ela respondeu que ele estava na sala de recepção com Sabrina, que foi informar a sua majestade que ela estava doente. Rita ficou quieta por um momento antes de dizer à criada que iria ver o príncipe George agora, e que já estava se sentindo muito melhor, deixando a criada preocupada com os desejos de sua senhora. Mas Rita não parecia se importar, enquanto colocava seu manto e pedia para a garota ajudá-la, já que mais cedo torceu o tornozelo. A criada ainda estava preocupada, mas decidiu fazer o que sua senhora pediu, a apoiando enquanto caminhavam em direção à sala de recepção. Eles chegaram a tempo, mas antes que Rita pudesse abrir a porta, a criada tentou dizer algo a ela. E julgando apenas pela reação dela, Rita percebeu que até mesmo a criada sabia o que George e Sabrina estavam fazendo atrás daquelas portas. Em vez de responder, a senhora perguntou qual era o nome da criada, e ela se apresentou como Rona. Ao ouvir seu nome, Rita lembrou dela, e de como ela e alguns outros servos na época tentaram ajudá-la da melhor maneira que podiam. Mas ela os recompensou-os dispensando, pois via os gestos deles como mera simpatia barata. Com um sorriso, Rita agradeceu a Rona, deixando ela surpresa com o gesto incomum de sua senhora. Rita abriu as portas da sala de recepção, e ao fazer isso, chegou a tempo de ver Sabrina flertando com George, e o chamando de seu amor, enquanto o príncipe dizia que também sentia saudades dela. Foi então que Rita decidiu limpar a garganta, chamando a atenção deles dois. Quando George se virou, pronto para repreender uma criada, seu rosto começou a ficar pálido ao ver Rita de pé atrás deles. Ele começou a gaguejar, dizendo como achava que ela estava doente, enquanto Rita pensava consigo mesma que não ficaria mais parada só observando enquanto essas pessoas, por quem ela arriscou sua vida na época, não apenas enganaram, mas também mergulharam sua família na escuridão. A primeira pessoa com quem ela lidará é ninguém menos que o próprio George.
Ela o cumprimenta com uma expressão calma em vez de criar uma confusão, já que pegou George e Sabrina em flagrante. A criada foi rapidamente dispensada, deixando a senhora e o príncipe sozinhos. Sentados juntos no sofá, George continuou a fumar seu charuto enquanto tentava varrer o assunto para debaixo do tapete, ao mesmo tempo que Rita continuava quieta. Ele se virou para ela, lembrando que Sabrina tinha acabado de lhe dizer que sua senhora estava doente. Ouvindo isso, ela deu uma desculpa e informou ao príncipe que ela se sentia melhor agora depois de descansar um pouco, então ela desceu apressada só para vê-lo, porque não queria que ele esperasse. Ela também percebeu como Sabrina saiu rapidamente, enquanto George nem sequer parecia se importar quando ela os pegou, permanecendo calmo como sempre. Ele parecia ler a mente de Rita, porque George se inclinou mais perto dela, colocando a mão sobre a dela, dizendo que Sabrina não passa de um jogo para ele, e que ele a considera um exercício prático, já que precisava aprender a lidar melhor com as mulheres a partir de agora. Ver o rosto dele de perto a fez congelar, mas o que é ainda pior é que ele a lembrou de como ela e seu pai concordaram em ajudá-lo, a deixando irritada enquanto ela afastava a mão dele de seu rosto. George também não deixou de notar isso, pensando que Rita devia estar em um de seus mau humores hoje, mas decidiu deixar passar e perguntou se ela já havia feito a poção de camuflagem para ele. Ouvindo isso, ela deduziu que a linha do tempo de agora devia ser a de antes de George caluniar Carlo. Acontece que mesmo que George fosse um príncipe, ele ainda era filho de uma concubina, então, para ascender ao trono, ele precisava desacreditar a honra de seu meio-irmão Carlo, que era um membro legítimo na linhagem da família imperial. No passado, George usou a poção de camuflagem para assumir a aparência de Carlo, onde começou a viver uma vida promíscua que envolvia não apenas sua prima, a duquesa, e a jovem filha dela, mas também as senhoritas no mosteiro. Graças a essa tática, a posição de George ameaçou a de Carlo, e funcionou tão bem que toda a nobreza virou as costas para Carlo. Agora que ela se lembrava de tudo isso, Rita admitiu que era um truque sujo, e que funcionou para abrir portas para ele. De repente, ele colocou o braço ao redor dela e se aproximou. Ao ver o que ele estava prestes a fazer, ela rapidamente o empurrou para longe, absolutamente enojada por ele, deixando George confuso com o que ele fez. Ele rapidamente assumiu que ela devia estar com ciúmes por causa de Sabrina. Por mais que tentasse, Rita não conseguia entender como a mente dele funcionava tão cinicamente. Ela quase considera eliminá-lo naquele momento, mas decide não tentar nada, já que ela nem mesmo tem uma arma em mãos, e George é um homem treinado. Se há uma coisa certa sobre ele, é que ele recebeu bênçãos do Papa, paladinos e santos, assim que nasceu. Eles usaram uma aura branca nele, um poder que se acreditava como dado pelos deuses. Devido a isso, ele foi imbuído com a capacidade de se curar e não morrer facilmente, ganhando a admiração de muitos. Rita, por outro lado, é o oposto, ela é rejeitada por usar seus poderes mágicos. Mas o mais importante, é que seria imediatamente guilhotinada se tentasse matá-lo agora. Mais uma vez, George estende a mão, mas desta vez para beijar a bochecha dela, a fazendo franzir a testa. Por mais que ela o odeie agora, ela sabe que precisa ser paciente por enquanto, e não atrair suspeitas indesejadas para si mesma. Enquanto isso, George sorri para ela, dizendo que ela é uma dama modesta, recusando suas investidas para beijá-la, ao contrário de sua vulgar criada Sabrina. Com um olhar pedinte, ele também diz a ela que nunca será capaz de reivindicar o trono se ficar parado, não importa o quão superior ele seja a Carlo, afinal de contas, seu irmão é filho da imperatriz. Ao dizer tudo isso, George estava lembrando a ela sobre sua posição, também tentando ganhar sua piedade, algo que Rita já tinha percebido. Isso a fez lembrar que o trauma de George o tornou no homem irritante que ele é, e tudo por causa do sangue real. Quando ouviu ele dizer que era o único em quem podia confiar, uma imagem de Ivone e Giuseppe passou por sua mente, o que a deixou irritada novamente. Mas ela rapidamente se recompôs para parecer modesta na frente do príncipe, abaixando o olhar e fazendo um voto em sua mente para fazê-lo pagar por todos os seus pecados. Quando de repente George mencionou como ela estava agindo friamente hoje, ele casualmente perguntou se algo tinha acontecido. A mente de Rita começou a correr, pensando no que diria ele se ele percebesse seus planos. Mais uma vez, ela tentou se recompor e agir normalmente. Num piscar de olhos, ela lhe lançou um sorriso e devolveu a mesma pergunta. Foi então que George admitiu que ele pensava que ela estaria brava com o que aconteceu mais cedo. Rita deu a ele um sorriso brilhante, e com a mão no peito ela lhe disse que acreditava nele, porque George mesmo disse que tudo o que ele fez foi por ela. Com essa atuação, Rita meio que lamentou sua reação anterior, e percebeu como deveria ter ficado mais surpresa ao flagrar ele e Sabrina juntos. O príncipe, por outro lado, ficou quieto por um momento, antes de perguntar se ela sabia sobre seu relacionamento com Sabrina, mas Rita negou isso, e rapidamente mudou de assunto, perguntando o que o trouxe a Cardinale. George respondeu que ele veio vê-la, porque ouviu falar do noivado de Rita com o grão-duque de Catã.
Ouvir ele dizer isso fez ela pensar em como teria ficado feliz em ouvir essas palavras se fosse no passado, mas não agora. Ela preferiria deixá-lo, e rapidamente organizar seus pensamentos. George estende a mão de novo e desta vez a coloca sobre sua cabeça, dizendo que seu pai, o Duque, não é uma pessoa má, embora haja momentos em que ele possa ser um pouco insistente demais com ela. Isso a faz cerrar o punho, porque ele sempre soube que seu pai a maltratava muito. Mas voltando a George, ele diz a ela que não quer forçar seu casamento com Giuseppe, mas se ela o aceitar, isso o ajudaria muito. Segundo ele, seu casamento com o Grão-Duque de Catã não durará muito, e ele também promete que quando for coroado imperador, George a tornará sua imperatriz, jurando fazê-la brilhar como a imperatriz mais elegante da história do Império. Rita não disse nada, notando que foi assim que ele a seduziu. Naquela época, ele conseguiu a seduzir com palavras doces, mas agora ela conhece a verdade. Sem pensar duas vezes, ela disse a George que se casaria com o Grão-Duque, mesmo que seu pai fosse contra, fazendo o príncipe se encher de alegria. Ela espelhou sua reação, lhe dizendo como já estava ansiosa para ser chamada ao Palácio Imperial. George estava nas nuvens ao vê-la a bordo de seu plano, então ele rapidamente se levantou e agradeceu, enquanto Rita o pediu para ir agora, sabendo quão ocupado ele estava antes de sair. Então George beijou suas mãos, e informou que estaria de volta antes dela chegar a Catã, batendo a porta ao sair. Com ele finalmente fora, Rita começou a limpar suas mãos e chamou Rona, que rapidamente respondeu. Quando ela apareceu, a dama instruiu a empregada a pegar todos os óleos da casa, a preparar água para um banho e também trazer o desinfetante de seu laboratório. Rona perguntou se ela queria que todos fossem trazidos, e Rita confirmou, pois ela queria limpar cada lugar em que o bastardo tocou. Enquanto limpava a mão, os pensamentos de Rita voltaram novamente para a mulher com os olhos da verdade. Ela também se perguntou sobre os próprios olhos da verdade, e considerou se esse era o olho que ela viu desenhado na fórmula que ela lançou. Ela deixou esse pensamento de lado por enquanto, pensando que precisava fazer uma pausa. Pelo menos agora ela sabia que tinha encontrado uma maneira de proteger a todos. Logo houve uma certa agitação, com as preparações para a partida dela para Catã começando. As empregadas estavam se apressando, fazendo ajustes de última hora e verificando se não deixaram passar nada. Algumas delas não tinham ideia do motivo pelo qual todos estavam tão agitados, já que a senhora Rita tinha se recusado a se casar com o Grão-Duque de Catã. Mas outra empregada informou que era porque a jovem senhora mudou de ideia, finalmente decidindo se casar com ele, e uma empregada mais experiente as repreendeu por fofocar sobre isso. De volta ao seu quarto, Rita já tinha algumas de suas malas preparadas, e estava apenas colocando algumas peças a mais. Ela pensava em como não havia necessidade de apressar seu casamento com Giuseppe, mas para escapar de George, ela precisava partir rapidamente antes que o príncipe voltasse para buscá-la. Nesse momento, Rona apareceu perguntando à sua senhora em qual salão ela deveria fazer o pedido para seu vestido de casamento. Pensando nisso agora, Rita se lembrou de como em sua vida passada teve seu vestido de casamento feito por Madame Este, a designer responsável pelas roupas da família imperial, e ela gastou metade do orçamento de Catã para preparar o vestido. Inicialmente, ela pensou que seu casamento com Giuseppe seria ruim, então ela decidiu que seu vestido seria o mais glamouroso possível. De volta a Rona, Rita fala à criada para preparar o vestido em um salão desconhecido, e torná-lo o mais simples possível, deixando a criada preocupada já que sua senhora está prestes a se casar com o Grão-Duque. Rita disse a ela que não planeja convidar ninguém para o casamento. Acontece que agora ela quer manter um perfil baixo, o máximo possível para que possa preparar sua própria vingança. Catã era uma terra hostil e pouco povoada, e mesmo assim ela nota como o Grão-Duque amava Catã do jeito que ela era. Ela tinha certeza de que ele não iria querer realizar uma grande reunião com muitas pessoas presentes. Assim a mulher disse à sua criada que seu futuro marido não gosta de casamentos extravagantes. Além do mais, o casamento deles foi impulsionado pela Sociedade Sagrada e pela Casa de Nobres para suprimir o príncipe Carlo, então ela tem certeza de que Giuseppe não gostaria de gastar muito tempo com esse casamento. Rita estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu que Rona já estava ajoelhada na frente dela, lhe dizendo que ela não precisava moldar o casamento de acordo apenas em como o Grão-Duque gostaria, enfatizando que a jovem também tinha uma opinião sobre como a cerimônia deveria ser. Ao ver sua criada preocupada com ela, Rita se sentiu tocada. De repente, ela se aproximou e perguntou o que era a contusão em seu pescoço. Rita perguntou se isso era obra de seu pai, mas Rona não respondeu. A jovem sempre soube que seu pai, Rosco Cardinale, era um canalha que manipulava uma garota muito mais jovem que sua filha usando o seu poder. Rona tenta esconder a contusão de sua senhora, mas Rita já está enojada com o que seu pai fez. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ela pergunta a Rona se ela gostaria de ir para Catã com ela, fazendo a garota ficar com os olhos marejados com a oferta, já que nem era a criada exclusiva da senhora. Mas Rita lhe assegurou que a partir de agora, ela poderia ser sua criada exclusiva. Nesse momento, Sabrina apareceu do nada,
perguntando se a senhora deixaria para trás. Rita apenas estreitou os olhos para Sabrina, se perguntando há quanto tempo ela estava observando. Mas, em vez de perguntar isso, ela perguntou à criada de cabelo vermelho se ela tinha algum problema com ela trazendo Rona para Catan. O olhar de medo era evidente nos olhos de Sabrina, e Rita sabia que uma vez que Rona se fosse, ela seria o próximo alvo de seu pai. De repente, Sabrina se ajoelhou, pedindo profundamente desculpas a Rita, enquanto arranjava uma desculpa de que não conseguia rejeitar os avanços do príncipe George. Na mente de Rita, ela sabia que George não era do tipo que forçaria alguém, mas resolveu não falar isso à criada que implorava de joelhos. Já que sua senhora se recusava a responder, Sabrina apelou para ameaças, dizendo a Rita que se ela não a levasse com ela para Catan, então ela contaria a todos que Rita era uma filha ilegítima, enquanto se inclinava sobre ela. A história por trás disso é que seu pai, o conde, que nasceu como um sacerdote, criou a filha ilegítima de sua mãe como se fosse sua própria filha para evitar um escândalo. Sabrina sabia disso, e é por esse motivo que ela costumava ameaçar Rita com isso. Ouvir a ameaça de Sabrina fez com que Rita soltasse um suspiro de tédio, enquanto a criada começou a entrar em pânico porque não conseguiu obter uma resposta da senhora. Então ela tentou implorar novamente, dessa vez abraçando e prometendo a Rita que nunca cruzaria a linha com o príncipe novamente. Rita ainda estava quieta, pensando sobre como no passado ela achava que George tinha ido a Catan para vê-la, mas ela lembrou que Sabrina estava com ela na época, então ele também deve ter ido para ver a empregada. Isso a fez pensar em como, se ela aproveitar ao máximo o plano de George, ela precisará levar Sabrina com ela para Catan. Com isso, Rita concordou com o pedido da empregada de cabelos vermelhos, fazendo com que ela se enchesse de felicidade. Mas a senhora ainda tinha uma condição: Sabrina não deveria se aproximar dela com suas mãos sujas. Assim, Rita, junta das duas empregadas, deixou sua casa e partiu para Catan, também chamada de Terra Abandonada pelos Deuses. Apesar de seu título, Giuseppe era um grande senhor, trabalhando duro e transformando as terras estéreis em uma cidade adequada para seu povo viver. Rita, Rona e Sabrina estavam todas sentadas na carruagem, admirando a paisagem ao redor de Catan. Rita não pôde deixar de notar que o lugar era fresco, mesmo no meio do verão, e ao contrário de Cardinale, a cidade do prazer, ela podia ver que o lugar cheirava a pessoas. Com seus olhos ainda admirando a paisagem, Rita não pôde deixar de se perguntar como um príncipe abandonado se adaptaria a um lugar como este como seu grão-duque. De repente, barulhos de animais são escutados nas proximidades, acompanhados por alguns gritos enquanto a carruagem sacudia violentamente. Rita tentou olhar para fora, imaginando o que estava acontecendo, quando Rona avisou para não fazer isso, já que várias bestas tinham aparecido. Em vez de ficar apavorada, Rita estava calma, apesar de não esperar que as bestas aparecessem de novo dessa vez, assim como antes. Enquanto isso, Sabrina estava em pânico, temendo por sua vida, já que os cavaleiros do conde nunca tinham caçado bestas antes. Mas Rita tentou acalmá-la dizendo que tudo ficaria bem. Estará tudo bem se tudo acontecer como da última vez, ela pensou. Quanto às bestas, existem apenas dois tipos de mestres no Império Laspesia que podem lutar contra elas: os paladinos, que usam habilidades de espada baseadas no poder divino, e os caçadores de demônios, que usam auras contaminadas. O seu futuro marido, Giuseppe, também pode lutar contra as bestas porque nasceu com a aura contaminada de um caçador de demônios. De repente, como se estivessem seguindo um script, os caçadores de demônios apareceram na hora certa e começaram a combater os monstros. Como Rita esperava, em Catan, Giuseppe nomeou os caçadores de demônios que foram tratados com desdém na Eclíptica, como cavaleiros, enquanto também cuida de seu império. Em 7 anos, este território será mais próspero, e uma vez que George ascenda ao trono, muitas mais pessoas serão atraídas para Catan. Desta vez, Rita promete usar suas habilidades para ajudar Giuseppe a proteger essa terra. Depois de mais alguns momentos, Ron espiou pela janela, vendo os cavaleiros de Catan derrotando as últimas bestas. Seus olhos se acenderam ao ver como os cavaleiros eram habilidosos no combate, enquanto Rita se divertia observando ela. Nesse momento Ron exclamou, perguntando se um dos cavaleiros do lado de fora era o próprio Grão-Duque, e surpreendendo Rita ao confirmar que era de fato Giuseppe. Ela não esperava que seu futuro marido viesse pessoalmente para a luta. Antes que Rita pudesse pensar mais nisso, Rona já tinha segurado suas mãos, feliz que sua senhora se casaria com um homem forte. Mas ouvir isso fez Rita sorrir triste, pensando sobre o príncipe abandonado, que também é dono de um castelo cinza abandonado e imperador do norte desolado. Seu futuro marido, um homem frio, que nunca sorri.